Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da Virgem Maria esteja conosco. Neste domingo, 7 de dezembro de 2025, nós vamos junto fazer um momento de reflexão da palavra. Viver esse momento com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus, ela nos faz sentir a presença dele, faz melhorar o nosso ânimo, vai fazendo com que a gente vai conhecendo a nós mesmos. Muitas das vezes a gente conhece mais o outro do que a nós mesmos. Então a gente precisa nos conhecer melhor, conhecer a Deus. E a palavra vai nos libertando, a palavra vai nos orientando a tudo isso. E hoje a gente tem um tema com esse canal, Cenáculo, Eis a Tua Mãe, e tem um lema, Evangelizando com Maria. E a gente agradece a todos que se inscreveram no canal, tem mais de 5.000 pessoas inscritas, e a gente vai tentar colocar esse momento com a palavra todos os dias, para que a gente possa, então, conhecer melhor a palavra de Deus. Seja católico, seja evangélico, ou seja de qualquer outra religião. Mas aqui a gente vai falar especificamente da palavra de Deus, e hoje a gente vai falar dos pecados da terra que deram origem, como os pecados se deu origem, como se originou o pecado para a humanidade, no meio da humanidade. Então a gente vai invocar a Trindade Santa no meio de nós, pedindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para que nos dê sabedoria, para que nos dê inteligência, entendimento, para que possa também nos dar os dons da ciência e da sabedoria, assim como Salomão recebeu os dons da sabedoria, mas que foi também corrompido no final ali da sua jornada, da sua caminhada. Mas que o Espírito Santo nos ilumine e nos guia, assim como guiou o rei Davi, que no meio da sua caminhada, da sua trajetória, pecou contra Deus, conheceu os seus erros, voltou atrás e se redimiu a esse Deus maravilhoso. Vamos então para a palavra de Deus. Na palavra de Deus, a gente vai então vendo esse momento de viver a graça e a esperança em Jesus Cristo. Na palavra de Deus, a gente vai ler aqui no livro de Gênesis, do início. O início do pecado do homem, como se deu origem a esses pecados. Vamos ler aqui Gênesis 6, do 4 em diante. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e como os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e eles geraram filhos. Estes são os heróis tão afamados nos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de infinita dor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é nesse momento que a gente vai então encontrando como o pecado ele vai se dando origem a nós, origem à terra. Deus, quando ele criou a humanidade, ele primeiro criou o universo.
Ele criou um habitat para, a, para o seu povo, para o ser humano. Primeiro, ele criou tudo em perfeição, e a gente vai vendo toda essa criação de Deus, toda essa perfeição. E essa perfeição nos traz, né, a presença dele no meio de nós, e ele, quando fez o homem e a sua mulher, ele então caminhava no meio deles. Adão sentia a presença de Deus, via a presença de Deus. Mas aí então, esses homens, esse homem e essa mulher, foi criado na perfeição de Deus, e ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a imagem de Deus e a semelhança de Deus seria pureza, seria amor, seria misericórdia, seria gratidão, e essa pureza seria também santidade, não ter pecado, e também a obediência. Só que esse homem, ele foi corrompido por sua esposa, por sua mulher. Mas a mulher, então, ela foi corrompida por um anjo, por uma criação divina de Deus. Deus também criou o céu, criou ali toda os anjos, né? E para cada anjo, para cada milícias de anjo, né, tem uns poderes diferenciados. Ele deu poder a esses anjos, né? Então esse anjo, ele usou desse poder que tinha, para então corromper a mulher, colocar no coração da mulher o pecado da soberba, o pecado de querer ser Deus, de afastar-se de Deus e não mais obedecê-lo. Então foi aí então aonde entrou o pecado da morte no mundo, porque se Deus fez ali o jardim, que a gente chama o jardim de Éden, o jardim do paraíso, o paraíso, ele fez a terra de uma maneira para que as pessoas pudessem viver sem o pecado. Mas como então foi corrompido ali o pecado, então foi se afastado de Deus. Deus não habita aonde há pecado. Então, por isso que nós precisamos conhecer os nossos pecados. Então, o homem corre atrás de Deus, o homem depende de Deus, o homem precisa de Deus, assim como fizeram Adão e Eva, buscando sempre a Deus em culto de fazer as oferendas, né, que tinha aquele povo de outrora, né, oferecendo ali sacrifício das colheitas do seu rebanho, né, para o perdão dos pecados. Assim, eles eram perdoados, eles se aproximavam de Deus. Mas aí entra uma outra questão. Deus abençoou esse casal, somente esse casal, para dar a terra, para povoar toda a terra, e santificou. Mas então, muitas vezes a gente faz uma leitura na Bíblia e aí a gente acha que Deus permitiu o pecado do homem, porque não entendo como outras pessoas, como então surgiu toda a humanidade e nós chamamos de filhos e filhas de Adão, né? Somos irmãos. Mas aí então, porque a gente vai criando uma narrativa em nós que achamos que os filhos de Adão tomaram as suas irmãs como esposa e as irmãs como também tomaram seus irmãos como maridos, como esposo, né, para que pudesse povoar a terra. Mas a Bíblia não nos refere a esse pecado. Esse pecado às vezes a gente tem. Às vezes muita gente fala que
que foi assim que aconteceu, que era permitido e depois de um certo tempo não foi permitido. Se fosse assim, né, não, não teria, né, não seria pecado até os dias de hoje. Assim é a mesma coisa dizer que o homem veio do macaco e continua vindo do macaco. Né? Não tem como a gente dizer que Deus volta atrás da sua palavra. Deus não é pecado. Então, se Deus afastou-se do homem por causa do pecado dele, por causa da desobediência, por causa então ali que ele desobedeceu e que ele criou uma expectativa de querer ser Deus. O orgulho, né? Aí então, o que mais retrata a nossa vida para os dias de hoje, né? Então a gente quer conhecer a Deus em todos os ambientes, em todos os aspectos humanos, e a gente não consegue entender Deus. A gente jamais vai conseguir entender essa graça de Deus na construção, na formação do ser humano. Deus apenas nos criou para viver longe do pecado, para buscar a Ele, para que Ele possa dar as nossas bênçãos, o perdão, a vossa misericórdia, a vossa graça, a vossa bondade. Foi assim que aconteceu também com, aí a gente vai vendo com os filhos que esse casal teve. Esse casal teve apenas 2 filhos no início, chamado Abel e Caim. Caim foi corrompido pelo ódio e com certeza também, né, ele já estava exposto a esses anjos que também ali corrompeu o seu coração e que trouxe ódio em seu coração e que foi capaz de matar. Quantas vezes o ódio fere tanto os nossos corações que a gente mata. A gente vê tantas mortes por aí por causa do ódio, por causa da sede de vingança, uma coisa assim tão fora do comum que a gente só pode dizer que a gente está sendo corrompido pelo mal, pelas trevas. E estamos. Então a gente pode perceber esse momento desse pecado que aconteceu com Caim e que assim ele matou o seu irmão. E aí a gente vai vendo depois que Caim ele tem ali também a sua punição e ele sai daquela terra, ele sai daquele lugar. Ele encontra um povoado, ele encontra pessoas que habitavam ali a terra. Foi dali então que ele teve ali então a sua descendência, a sua família. Então a gente não pode querer compreender a Deus de uma maneira do jeito que a gente quer, do jeito que às vezes a gente acha que foi assim. Não, Deus é grande demais para que a gente possa compreender os seus mistérios. Então a gente tem que somente aceitar. Quando então Caim ele tem ali então a sua descendência, né? O casal tem outro filho chamado Sete. Então esse filho vai substituir então Abel. Então só depois que vai ter filho. Então a gente vê que esse povo, logo no início que Deus ali deu a vida, era uma vida longa, bastante longa, muitos anos, né? Se, se dava a essas pessoas. A gente pode ver aí, né, que por tantos anos que viveu esse povo, a gente pode ter então aí uma noção. Mas depois Deus foi vendo que a vida eterna, né, não poderia ser nesse corpo, porque esse corpo foi corrompido. E esse corpo corrompido, ele ficou fragilizado. Então Deus disse que esse corpo fragilizado só poderia viver então aos 120 anos. Então, com o passar do tempo, Deus foi tirando o tempo de vida das pessoas e até chegou aos 120 anos. Mas não quer dizer que morremos, porque o Espírito que Ele nos deu
é eterno, é eterno. E ele vai falar isso. Nessa passagem ele vai falar isso, que o Espírito que ele deu, que o Espírito que deu era forte demais para esse corpo de carne. Então o homem durará apenas 120 anos. Pois bem, a gente tem então pouquíssimo tempo para se arrepender, pouquíssimo tempo para a conversão. A gente vai vendo aí esses gigantes. Esses gigantes, o autor bíblico teve um grande cuidado de colocar aqui no escrever, porque naquele tempo quem escreveu a Bíblia, começou escrevendo a Bíblia, foi Moisés. Então, Moisés, que já tinha vindo do Egito, já conhecia também o mito, a mitologia dos pagãos, que tinham, ali uns deuses e semideuses, deuses que veio habitar a terra em forma humana e tiveram filhos com mulheres humanas, Deus e mulheres humanas. Então criou um semideus. Então já tinha isso, né? Então, como eles tinham essa mitologia, então teve todo o cuidado de escrever. E aí, da onde vem esses gigantes? Da onde veio também esses gigantes, que é puro pecado, puro ódio, e por causa desses gigantes foi que Deus destruiu toda a terra. A gente vai ver então aqui, no livro de Números, aonde Moisés já está no deserto com todo aquele povo, já direcionou aquele povo, e Deus então manda a ele a mandar 12 homens, de cada um de uma tribo, para então explorar a terra que eles iam ganhar, que Deus ia dar para eles. Quando eles foram explorar a terra e o povo para fazerem então a conquista, olha só o que eles encontraram. Eles encontraram ali naquelas terras gigantes. Eu vou ler aqui, você também pode conferir na sua Bíblia, o livro de Números 13, capítulo 33, o último. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enac, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhoto comparado com eles. Então era muito maior do que eles, né? Então esses gigantes, esse relato que foi feito para aquele povo, eles temeram, eles ficaram com medo, eles começaram então a querer apedrejar, né, alguns de que tinham ido lá, né? E depois eles estavam ali se revoltado, queriam voltar para o Egito, que se rebelaram contra Deus. Então, muitas coisas vêm a acontecer no capítulo 14 do livro de Números. Então, a gente pode ver esse relatório. Então, por que esses gigantes davam, então, sensação de medo? Por causa do poder do mal. O poder do mal é tão grande que nos intimida. A gente tem medo. A gente tem medo da pessoa violenta, a gente tem medo de tantas outras coisas que acontecem, maldade a este mundo. A gente teme. Então a gente vê até hoje. Mas o que esse pecado, este mal, ele foi acorrentado. Ele foi, então, ali, como eu estava dizendo, que o autor ele teve um cuidado tão grande para escrever sobre esses gigantes por causa da mitologia pagã. Mas se dá o sentido de que Deus deu poder a anjos a se materializar como homem
A gente vê passagem na Bíblia referente a isso. A gente vê uma passagem na Bíblia, né, onde Abraão, ele se encontra com dois homens, ele sabe, ele ali pela a sua intimidade com o Espírito Santo, sabe que ali está a presença do Senhor, são anjos, e então, e por isso que ele intercede para Sodoma e Gomorra, para que não destrua Sodoma e Gomorra, né? Então, esses homens descem para Sodoma e Gomorra para ver se encontram então ali o que Abraão os lhe disse. Quando eles chegam lá, ele é recebido por Ló. Ló também, pela intimidade que tem ao Espírito Santo, a gente vai vendo, né? A intimidade quando a gente tem com Deus, a gente sabe das coisas de Deus. A gente conhece algo divino. Então, Ló reconheceu. Ló levou eles para casa, mas aqui, aí depois se juntou pessoas na casa de Ló para então ter com aqueles homens, né? Manter relações sexuais com aqueles homens. Então a gente vê que eles se materializaram em homens, né? Aí então a gente vê que os anjos, esses anjos que têm poder de materializar, eles pecaram. Qual foi o pecado desses anjos? De uma forma ou de outra, eles corrompeu a criação de Deus, dando a esses seres humanos uma forma gigante, uma forma de puro ódio para destruir toda a nação. E esse ódio, às vezes, é até os dias de hoje trazido por nós. Quantas pessoas que não são gigantes, são pequenininhas, são transininhas, mas um puro ódio, uma pura maldade que dá medo nas pessoas e ninguém se enfrenta. Ninguém enfrenta. Ninguém vai enfrentar aquela pessoa, não pela sua estrutura, não pela sua fisionomia, mas pelo tamanho do seu ódio. O gigante que a pessoa encontra, que vê naquele miniatura, é o ódio, puro ódio. Então, a gente vê isso até os dias de hoje. Não se pode se dizer que esses anjos se materializaram e tiveram relações com as mulheres. Não se dá para afirmar isso, por causa que tem também essa mitologia. Mas dá para afirmar que até os dias de hoje, como assim aconteceu lá no dilúvio, antes do dilúvio, tinha esses gigantes, depois do dilúvio aconteceu também esses gigantes, tem também esses gigantes, e ali a gente pode perceber que na leitura que esse povo ficaram com medo, esse povo temeu, né? E tem passagens sobre esses gigantes também, para que a gente possa conhecer que tudo isso tem uma força maligna que causa medo. Causa medo. A gente vê isso na pessoa maldosa, na pessoa que é assim bastante, vamos dizer assim, que quer poder, que quer ali transformar, que não ligam com nada, que o seu maior prazer é ver o outro sentir dor, é torturar, né? Então isso causa medo, causa, né, angústia nas outras pessoas, nas pessoas nos dias de hoje. Então os pecados que originou na terra, ela vem de uma força maior, vem dos anjos, porque os anjos que têm o poder, os anjos que se rebelaram contra Deus, e esses anjos, né, que se materializavam em homens, eles foram presos no inferno. Tem aqui em Pedro 2 que vai dizer isso. Pedro ele vai levando as pessoas à conversão, a viver um momento de expectativa de falar com Deus, de retratar, né? Ter assim uma expectativa de esperança, de fé e conversão. Então por isso que Pedro ele vai relatando na sua segunda carta, né? Ele vai falando aí
dos falsos profetas que tiveram, dos falsos reis, das coisas que aconteceu durante aquela jornada até chegar em Jesus Cristo. Muitas coisas ruins aconteceram, né? Mas Deus punirá todo esse mal, assim como ele puniu os anjos, né? Que aqui vai dizer, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, no dia final que esses anjos vão sair, vão ser julgados. Então, a gente precisa, né, ter essa coragem de enfrentar todo o mal, através da oração, através do conhecimento aonde está o bem. O que fez Ló? Ló foi retirar esse homem, Ló levou esse homem para casa, Ló não teve medo de toda aquela população que foi atrás desses homens. Então, o próprio Jacó não teve medo do anjo e lutou contra esse anjo. E que depois o anjo estava sendo derrotado por ele. O anjo usou do seu poder e feriu a coxa de Jacó. Então a gente precisa ter essa coragem de conhecer que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, de todos os momentos da nossa tribulação, por maior que o mar, maior que a tempestade, maior que as ondas estejam engolindo o nosso barco, a gente tem um Deus maravilhoso que nos guia, que nos ilumina e que a gente enfrenta e que a gente ultrapassa toda essa escuridão, essas trevas. Depois tem também São Lucas, que vai mostrando também que esses anjos saiu do seu habitat, saiu dos seus tronos para cometer esses grandes pecados de corromper o homem. Só que esses anjos, como eu já disse lá em Pedro, está acorrentado. Aqui também ele vai falando que estão também acorrentados. Os anjos que não tinham, no 6, capítulo 6, os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos, ele os guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Então, assim somos nós, se não enfrentarmos todo esse pecado, todos esses pecados, os maiores dos pecados, é o ódio. O ódio que corrompe de uma maneira que a gente perde a nossa salvação. Livramos do ódio. Os outros pecados, a gente vai conhecendo a Deus, porque quando a gente livra do ódio, a gente começa a vivenciar o amor. E o amor vivencia misericórdia. O amor vivencia perdão. O amor vivencia temor de Deus. O amor vivencia o amor ao próximo. E aí vai gerando em nós a conversão e vai gerando em nós uma proximidade de Deus, e Deus se aproxima de nós porque nós vamos buscando santidade, nós vamos buscando viver essa harmonia de viver a imagem e a semelhança de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre seja louvado. E eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas, que as pessoas possam, né, ter esse momento com a palavra, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais a esse Deus maravilhoso, esse Deus que amou. Até o próximo. Fique na paz, fique com Deus, que Deus ilumine esse domingo, ilumine a sua mente, ilumine a sua casa, ilumine a sua família, ilumine toda a sua comunidade. E assim seja por todo sempre. Deixa o seu amém, deixa o seu comentário e a gente vai ler todos.